Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 24. A meta do especialismo. Seção 7. O local do encontro. Como todas as pessoas ligadas a esse mundo defendem amargamente o especialismo que querem que seja verdade. Já começa com essa exclamação. Seu desejo é lei para elas, e elas o obedecem. Por que trouxe isso? Porque nós vamos atrair tudo aquilo que confirma as nossas crenças de especialismo. Nada que o seu especialismo exija deixa de ser dado. Nada do que ele precise, elas negam ao que amam. E enquanto ele as chama, enquanto o especialismo chama essas pessoas, enquanto o especialismo as atrai, não ouvem nenhuma outra voz, que no caso seria a voz do Espírito Santo, que essas pessoas deveriam estar ouvindo, né? Porém, elas só ouvem a voz do especialismo. Nenhum esforço é grande demais, nenhum custo muito alto, nenhum preço muito caro para salvar o seu especialismo do menor arranhão, do mais leve ataque, da dúvida sussurrada, da suspeita de ameaça, de qualquer coisa que não seja a mais profunda reverência. Olha só, gente. Esse é o teu filho, amado por ti, como és amado por teu pai. Esse é o teu filho porque você criou, você é o criador desse especialismo, que é tão amado por você, assim como você é amado pelo seu próprio criador, que é Deus. Olha que incrível. Então a gente vai criando coisas aqui, aleatoriamente, desconectadas da fonte universal, e aí essas criaturas, entre aspas, são os nossos filhos, assim como nós somos filhos do Criador, esses especialismos são nossas criações. No entanto, o especialismo está no lugar das tuas criações que, de fato, são um filho para você, de modo que você possa compartilhar a paternidade de Deus e não arrancá-la dele. Por que ele fez essa analogia? Porque o universo é mental. A gente cria através da mente o tempo todo. Assim como Deus nos criou, expandiu a si mesmo a partir da consciência unificada, nós também temos esse mesmo poder de criar através da expansão, da extensão das nossas crenças. E por isso, nesse caso, a paternidade do especialismo é nossa. Nós somos pais, nós criamos, nós somos criadores dessas ilusões. Continuando, o que é esse filho que você fez para ser a tua força? Está trazendo essa pergunta. O que é essa criança feita de terra sobre a qual tanto amor é dissipado? E o que é essa paródia da criação de Deus que toma o lugar das tuas criações? E onde estão elas agora que o anfitrião de Deus encontrou outro filho, o qual ele prefere? Quantos questionamentos relevantes! É interessante ver que ele pergunta aqui, o que é essa criança feita de terra, sobre a qual tanto amor é dissipado? Esse alguém que é limitado a um corpo físico, essa personalidade. E a gente acreditando nisso, é que ele continua com a outra questão. O que é essa paródia da criação de Deus que toma o lugar das tuas criações? E é importante relembrar que o corpo físico é apenas um instrumento de comunicação e manifestação do nosso ser espiritual. Porque senão a gente se confunde tanto com a personalidade quanto com os condicionamentos do ego. A memória de Deus não brilha sozinha. O que está dentro do teu irmão contém ainda toda a criação, tudo o que foi criado e está ainda criando, o que já nasceu e ainda está por nascer, tudo o que ainda está no futuro ou aparentemente no passado. O que está nele é imutável e a sua imutabilidade é reconhecida no reconhecimento disso. Que legal essa frase, reconhecer que o outro vai ser sempre o nosso salvador, e isso me remete muito novamente à ideia do perdão,
de perdoar tudo, perdoar os nossos erros, os equívocos, as más interpretações, as projeções, para que a gente possa sair dessas ilusões o mais rápido possível e acessar a nossa salvação e cumprir aqui os nossos propósitos, os quais a gente se dispôs antes de vir para cá. Nós concordamos em participar dessa experiência, só que a gente se esqueceu disso. E vejam bem o que ele traz agora. A santidade em ti pertence a ele. A nossa santidade, o reconhecimento dela, pertence ao nosso irmão. Quando a gente reconhece nele primeiro, aí sim, nós vamos acessar a nossa santidade. E se você vê a santidade nele, ela retorna a ti. Todo o tributo que deu ao especialismo pertence a ele e assim retorna a ti. Olha que interessante. Então, tanto a santidade que eu reconheço no outro volta para mim, quanto o tributo ao especialismo que eu projetei no outro também volta para mim. Tudo que eu dou é dado a mim mesmo. Todo amor e todo cuidado, a forte proteção, o pensamento dia e noite, a profunda preocupação, a poderosa convicção de que aquilo é o que tu és, tudo isso pertence a ele. Tudo o que deu ao especialismo pertence a ele, e nada do que é devido a ele deixa de ser devido a ti. Nada do que é dado ao outro deixa de ser dado para nós mesmos. Dessa forma, estamos constantemente escolhendo a vida que vamos ter, de acordo com aquilo que estamos projetando ou de acordo com aquilo que estamos estendendo. O projetar é do especialismo, é do ego, é da personalidade. O estender é da santidade, é da integridade, é do amor universal e é da unidade. Como pode conhecer o teu valor se o especialismo te reivindica em seu lugar? Trazendo de uma outra forma, como a gente pode conhecer o nosso próprio valor se o especialismo em nós oculta o Filho de Deus em nós mesmos, oculta a nossa essência? E como pode deixar de conhecê-lo na santidade do teu irmão? Trazendo essa outra pergunta, como a gente pode deixar de conhecer o nosso próprio valor quando a gente reconhece a santidade do nosso irmão? Não busque tornar verdadeiro o teu especialismo, pois, se assim fosse, estaria realmente perdido. Ao contrário, que você seja grato porque te é dado ver a sua santidade, no caso aqui a santidade do outro, porque isso é a verdade. E o que é verdadeiro nele tem que ser igualmente verdadeiro em você. Pergunta a ti mesmo o seguinte: você é capaz de proteger a mente? O corpo, sim, um pouco. Não do tempo, mas temporariamente. O corpo a gente consegue proteger um pouco, mas não do desgaste do tempo. E muito do que você pensa que está protegendo, na verdade, está ferindo. Para que você iria protegê-lo? Para quê? Qual a intenção da gente proteger o corpo? Pois nessa escolha se encontram tanto a sua saúde quanto o seu dano. Protege o corpo para mostrá-lo como isca para pegar outro peixe, para abrigar o seu especialismo em melhor estilo ou para tecer uma moldura de beleza em torno do seu ódio e assim o condena à decadência e à morte. E agindo dessa forma, nós condenamos o corpo físico à decadência e à morte. Por quê? Porque tudo está atrelado ao especialismo. Vejam bem, protege o corpo para mostrá-lo como isca para pegar outro peixe. No meu entendimento, esse outro peixe é alguém que valorize o nosso poder, a nossa beleza, o próprio corpo físico que a gente tem, a nossa inteligência, a nossa vaidade, o nosso sucesso, ou também o contrário, né? As nossas culpas, os nossos medos, os nossos julgamentos, as nossas crenças e muito mais. Então, em ambas as direções, a gente pode procurar esse outro peixe que vai valorizar e vai confirmar muitas das nossas crenças, muitos dos nossos especialismos. Que interessante olhar por esse outro ângulo aqui.
E se você vê esse propósito no corpo do seu irmão, tal é a sua condenação do seu próprio corpo. Assim também será o propósito que a gente vai enxergar no nosso corpo físico. Quando eu enxergo tudo isso no outro, também assim eu serei visto. Mas, se ao contrário, você tece uma moldura de santidade em torno do teu irmão, permitirá que a verdade possa brilhar sobre ele e salvar a ti da deterioração. O Pai mantém o que ele criou a salvo. Você não pode tocar o que ele criou com as falsas ideias que você fez, porque você não foi criado por ti. Olha que interessante. Nós mesmos não criamos o Filho de Deus, que é o nosso ser íntegro. Nós criamos sim a personalidade, nos apegamos a ela, nos apegamos aos ditames do ego, mas o nosso ser crístico não, porque ele é criação de Deus. Não permita que as tuas tolas fantasias te assustem. O que é imortal não pode ser atacado. E o que é apenas temporal não tem efeito. O corpo aqui como esse aspecto do tempo, né? Que se desgasta ao longo do tempo porque ele é um mecanismo temporário. Só o propósito que você vê em cada coisa é que tem significado. E se esse significado for verdadeiro, a sua segurança descansa na certeza. Se não for verdadeiro, não tem propósito e não é um meio para coisa alguma. Qualquer coisa que seja percebida como um meio para a verdade, compartilha da santidade dela e descansa na luz com tanta segurança quanto a própria verdade. E aqui a gente pode trazer 2 exemplos clássicos que descansam na verdade, né? Um é o perdão e o outro é o próprio amor. Essa luz também não se apagará quando ela se for. O seu propósito santo lhe deu imortalidade, colocando uma outra luz no céu, onde as tuas criações reconhecem uma dádiva vinda de ti, um sinal de que não as esqueceu. No meu entendimento, isso tem a ver com as marcas positivas que a gente deixa na vida, nas pessoas, no mundo, na natureza, as emanações de amor, de alegria, de perdão. Isso reverbera a nosso favor na eternidade. E olha que legal que ele vai trazer agora, como a gente pode questionar, descobrir o que é ilusão e o que é verdadeiro, o que é temporário e o que é eterno. O teste para todas as coisas na Terra é simplesmente este: 2 pontos. Para que serve isso? A resposta faz com que sejam o que são para ti. Então a gente vai estar escolhendo novamente, né? Qual é o significado que eu tenho atribuído a todas as coisas do mundo? Elas não têm significado em si mesmas. Entretanto, você pode lhes dar realidade de acordo com o propósito ao qual serve, ou seja, de acordo com o significado que nós demos para cada coisa. Aqui é apenas um meio junto com elas. Deus é um meio assim como um fim. Eu entendo aqui que na experiência humana nós somos apenas um meio junto com todas as coisas que nós conseguimos perceber. E nessa primeira colocação, a palavra meio está com letra minúscula. Porém, na frase seguinte, que é Deus é o meio, assim como o fim, as palavras meio e fim estão com letra maiúscula. No meu modo de entender, o fato de nos reconectarmos com a fonte criadora, que é Deus, e ele aqui nesse caso sendo o meio, é o que vai nos proporcionar descobrir quem somos, que é o fim. Descobrir que não somos aquilo que a gente pensa que é. Descobrir que somos o Filho único de Deus, manifestados aqui na multiplicidade. No céu, meios e fins são um só, e um com ele, um com Deus. Esse é o estado da verdadeira criação, que não é encontrado no tempo, mas na eternidade. Não se pode descrever isso a ninguém aqui. Olha só, na nossa condição humana, nós não temos condições, capacidade de compreender essa verdade. Também não existe nenhuma maneira de se aprender o que significa essa condição. Não enquanto você não ultrapassar o aprendizado e chegar ao que te é dado, e não enquanto não fizer de novo um lar santo para as tuas criações,
pois só depois disso essa condição será compreendida. Só depois que a gente despertar, que a gente compreender que existe uma outra realidade, que a gente experienciar isso, sentir na pele, para confirmar a existência de um outro estado de ser dentro de cada um de nós. Um co-criador com o Pai tem que ter um filho. Entretanto, esse filho tem que ter sido criado como ele próprio. Esse filho tem que ter sido criado como o próprio Deus, com o mesmo poder de criar. Um ser perfeito que tudo abrange e que é abrangido por tudo, no qual não há nada a acrescentar e nada que possa ser retirado. Um ser que não nasceu do que tem tamanho, nem em lugar algum, nem em tempo algum, nem preso a limites, nem a nenhuma espécie de incertezas. Vejam que interessante essa frase. Nós já falamos aqui outras vezes que Deus é tudo, está em tudo e em todos e age através de tudo e de todos. Ou também podemos entender como o próprio Cristo, a própria consciência crística. Então ele diz que esse Filho perfeito do Criador perfeito aqui é aquele que abrange tudo, é abrangido por tudo, onde não há nada a acrescentar e nem nada que possa ser retirado. Ou seja, eu reconheço a minha inteireza, a minha integridade. E eu me aceito exatamente como sou. E que não se mede em tamanho. Não se pode medir pelo tamanho, pela grandeza aqui. E que não se apega a nenhum lugar. E que está livre do passado e do futuro. Por isso que falou que não está em tempo algum. E nem preso a limites, ou seja, nem preso a condicionamentos e crenças. E nem a alguma espécie de incertezas. Então, não duvida da santidade, não duvida da sua própria luz, não duvida da sua força, da sua integridade. Que incrível, né? Por isso estamos aqui, para aprender a sair de todas essas ilusões, gente. São ilusões. Eu sei que parece bem desafiador acreditar nisso, porque a gente sempre esperou, nós fomos condicionados a acreditar que aquilo que é bom tem que ser difícil. Então, o pensamento de salvação na nossa mente, ele está condicionado a dificuldades, a lutar, a enfrentar, porque senão a gente não consegue. Isso tudo é parte da personalidade, é parte do ego. Não tem nada a ver com quem somos verdadeiramente. Aqui, nessa condição que explicou agora, né? Os meios e o fim se unem em um só, e esse ser não tem fim, porque sendo filho de Deus, é um ser eterno. Tudo isso é verdadeiro. No entanto, não tem significado para qualquer pessoa que ainda retenha em sua memória uma lição não aprendida, um pensamento de propósito ainda incerto ou um desejo com um objetivo dividido. Esse curso não faz qualquer tentativa de ensinar o que não pode ser facilmente aprendido. Desse modo, um curso em milagres não está tentando nos ensinar o que não pode ser aprendido. Nada disso aqui é ilusão. E também não é difícil. Porém, quando a gente está muito apegado às nossas crenças, às nossas convicções, aí sim fica difícil seguir isso aqui. Porque aí você pensa, nossa, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu acreditava. E tem, gente. Não tem para onde correr. Se quiser ressignificar todo o aspecto delusório que a gente tem vivido até aqui, precisamos ressignificar, morrer para esse ser que não somos nós, para que nasça o novo ser crístico, para que a gente viva aqui a partir de uma consciência mais elevada. Eu vou trazer essa frase novamente. Esse curso não faz qualquer tentativa de ensinar o que não pode ser facilmente aprendido. O seu alcance não excede o teu próprio, ou seja, só podemos compreender aquilo que está de acordo com o nosso nível de consciência e com o nosso estado de abertura. Então, o alcance que o livro vai ter em nós, que essa sabedoria vai ter na nossa vida, depende do nosso próprio estado de abertura e do quanto nós somos capazes de absorver, de introjetar desse conhecimento aqui. Então, o seu alcance não excede o teu próprio, a não ser para dizer que o que é teu virá até você quando estiver pronto. É isso que eu acabei de trazer. É o nosso nível de maturidade que vai permitir que a gente amplie cada vez mais a compreensão desse entendimento aqui de um curso em milagres.
Aqui, os meios e o propósito estão separados porque foram feitos assim e assim foram percebidos. Vejam bem, aqui na Terra, os meios e o propósito estão separados. Os meios podem ser diversos meios. O propósito é um só, que é a salvação, que é o despertar da consciência, que é nos direcionarmos para a unidade e o reconhecimento do Filho de Deus em nós. Tudo isso é o propósito dito de outras formas, de diferentes formas. Porém, os meios que a gente pode alcançar esse propósito pode acontecer de diferentes formas. Uma dessas formas é através de um curso em milagres, por exemplo. E ele continua aqui, portanto, nós lidamos com eles como se fossem separados, com os meios e com o propósito. Essas ideias estão separadas. Porém, tudo é o nosso caminho aqui, é a nossa vida, é o sentido, o significado de por que estamos aqui. É essencial que se mantenha em mente que toda percepção ainda está de cabeça para baixo até que o seu propósito seja compreendido. Olha que interessante isso. Inclusive, uma seguidora aqui colocou exatamente essa questão. Parece que está tudo de cabeça para baixo, que é tudo ao contrário. E um curso em milagres já disse isso em uma outra leitura inicial e está repetindo. É importante a gente ter em mente que toda percepção, todo mundo percebido, denota o mundo como se estivesse de cabeça para baixo, até que seu propósito seja compreendido, até que a gente saia e entenda que isso aqui tudo é ilusão. E o mais incrível é que são ilusões criadas a partir da mente de cada um de nós, pois cada um de nós é um universo particular. A percepção não parece ser um meio. Olha que incrível, gente! Todo mundo percebido, todas as percepções que a gente tem, todos os enganos, os erros, é justamente o meio para se alcançar o propósito, que é o despertar e a salvação. Que lindo isso, né? Por isso que é aceitar tudo como parte desse processo aqui de cura, de salvação, de voltar para a casa do Pai, de entender a nossa impecabilidade, a nossa santidade, a nossa luz. Só que para isso eu vou precisar aceitar a vida exatamente como ela é, sem brigar com nada, sem brigar com ninguém. Esse é o grande desafio da humanidade. E é isso que muita gente não está disposta a abrir mão. Então, continuando aqui, a percepção não parece ser um meio. E é isso que torna difícil apreender o quanto ela depende do propósito que você vê nela. O quanto a percepção vai depender do propósito que você atribui a ela. Se eu atribuo à percepção a ideia de condenação, de sofrimento, de que estamos aqui condenados, que a vida é difícil mesmo, então a percepção, todo mundo percebido, vai ser um meio para eu alcançar esse propósito da condenação, do sofrimento e da morte como um fim. A percepção parece te ensinar o que você vê. E olha a frase que vem a seguir. No entanto, a percepção não faz outra coisa senão testemunhar o que você ensinou a ti mesmo. Olha que incrível, gente. É a figura exterior de um desejo, uma imagem que você queria que fosse verdadeira. Então, a percepção, ela está baseada nos desejos daquilo que a gente queria que fosse real. Olha para ti mesmo e verá um corpo. Olha para esse corpo sob uma luz diferente e ele te parecerá diferente. E sem uma luz, ele parecerá ter sumido. Entretanto, você é reassegurado de que ele está presente porque ainda é capaz de senti-lo com as tuas mãos e ouvi-lo se movimentar. Aqui está uma imagem que você quer que seja o teu próprio ser. É o meio para fazer com que o teu desejo se realize. Ele dá os olhos com os quais olhá-lo, as mãos que o sentem e os ouvidos com os quais você escuta os sons que ele faz. Ele mesmo prova a sua realidade para você. Olha só, então a ilusão manifestada. E aquilo que a gente acreditar, a gente vai se tornar. A gente só vive aquilo que é uma verdade para a gente. Nesse sentido, o corpo físico vai ser a testemunha cabal de que aquilo que eu acredito que eu sou, que é um corpo físico, é verdadeiro.
Olha só, gente. Assim, o corpo se torna uma teoria de ti mesmo, sem que te seja provida nenhuma evidência além dele e nenhuma escapatória dentro do seu modo de ver. O curso do corpo é certo quando visto através dos teus próprios olhos. Ele cresce e murcha, floresce e morre. E mesmo assim, você não pode deixar de te conceber a parte dele. Você não pode deixar de acreditar, de se ver separado do corpo físico, de acreditar que você não é o corpo físico, porque é uma crença muito enraizada. Você o rotula como pecador e odeia os seus atos, julgando-o como mal. Entretanto, o teu especialismo sussurra. 2 pontos, olha só, prestem atenção. Esse é o meu filho amado, no qual pus as minhas complacências. Ou seja, esse é o meu filho amado, a personalidade, o corpo físico, o ego, no qual foi projetado todos os desejos e os condicionamentos do próprio ego. E assim, o filho vem a ser o meio, ou seja, filho aqui está entre aspas e com letra minúscula, o filho do ego, o filho da personalidade, vem a ser o meio para servir ao propósito de seu pai. E a palavra pai também está com letra minúscula e entre aspas. Ou seja, a paternidade desse ser que a gente acredita que somos nós é do próprio ego. Não é idêntico, nem mesmo parecido, mas ainda assim um meio de oferecer ao pai o que ele quer. Pai está novamente entre aspas e com letra minúscula. Tal é o travesti da criação de Deus. Pois assim, a criação de seu filho deu alegria a Deus e testemunhou o seu amor e compartilhou o seu propósito. Do mesmo modo, o corpo testemunha a ideia que o fez e fala pela sua realidade e pela sua verdade. Trazendo essa frase de uma forma mais clara, disse que o Filho de Deus, a criação do nosso ser crístico, trouxe alegria para o próprio Deus, que testemunhou o amor de Deus e compartilhou o propósito do próprio Criador. Da mesma forma, o corpo é uma testemunha da ideia que o fez, que no caso é o ego ou personalidade, e que esse corpo fala pela sua realidade e pela sua verdade. Então esse corpo físico está confirmando as ilusões, porque se o ego e a personalidade são energias ilusórias, ele está falando pela mesma realidade, pela mesma verdade desse criador do corpo físico, que também são ilusões. E assim são feitos 2 filhos e ambos parecem caminhar sobre essa terra sem um local de encontro e sem se encontrar jamais. 2 filhos aqui, 2 eus. Um filho do ego e um filho de Deus, ambos em nós. Um deles você percebe fora de ti mesmo, o teu próprio filho amado, que é esse que a gente reconhece como a nossa personalidade. O outro filho, o outro eu, descansa lá dentro, o filho de seu pai, que está dentro do teu irmão, assim como ele está em ti. Aqui, o outro filho, o nosso outro eu, é o Filho de Deus, que é a nossa consciência crística, que está tanto dentro de nós quanto dentro do outro. A diferença entre eles não está na aparência que têm, nem no rumo que tomam, e nem mesmo nas coisas que fazem. Eles têm propósitos diferentes. É isso que faz com que se unam aos que são como eles e o que separa cada um de todos os aspectos com um propósito diferente. Olha que interessante. De acordo com o filho com o qual eu me identifico, eu vou atrair todos os aspectos que vão me confirmar que realmente eu sou aquilo. Então, se eu me identifico com essa consciência crística, eu vou atrair tudo que me confirme esse cenário. Mas se eu me identifico com a personalidade, também vou atrair todas as testemunhas que vão confirmar que eu sou aquilo. E é por isso que a gente acredita, porque a vida manda as testemunhas, situações, pessoas que vão nos mostrar que realmente somos aquilo que pensamos. Porém, cada um desses filhos que a gente escolher tem um propósito diferente, não podemos nos esquecer disso. O Filho de Deus retém a vontade de seu pai,
O filho do homem percebe uma vontade alheia e deseja que assim seja. Então, o Filho de Deus vai manifestar a vontade do Criador. Porém, o Filho do homem, que é a personalidade, vai perceber uma vontade alheia e é essa que ele vai desejar manifestar. E assim, a sua percepção serve ao seu desejo, dando a esse desejo a aparência da verdade. Quando eu escolho me identificar como o Filho do homem, então as percepções vão confirmar os desejos do Filho do homem, que são o corpo físico, a separação, a morte, a ideia de pecado, de culpa, de sofrimento, os medos, os apegos. Tudo isso são aspectos do Filho do homem. No entanto, a percepção pode servir a uma outra meta. Ela não está ligada ao especialismo, senão pela sua própria escolha. E te é dado fazer uma outra escolha e usar a percepção para um propósito diferente. E o que você vê servirá bem a esse propósito e te provará a sua realidade. Que lindo, gente! Desse modo, a percepção deveria estar sendo usada aqui para a realização do propósito da unidade, do amor incondicional, que é o propósito do nosso próprio Criador. Lindo demais! Fim da leitura do livro-texto.